Oi. Ai, gente, me valorizem, tá? Porque eu tô gripada tentando gravar vídeo pra vocês. Me valorizem. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Malu, eu sou pedagoga e estudante de psicologia. Se você já me acompanha, que bom que você está de volta. E caso você ainda não me conheça, aqui no canal a gente aborda temas como inteligência emocional, autoconhecimento e, claro, sobre educação. Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é um tema delicado. Eu quero conversar com vocês sobre relacionamento abusivo e contar sobre a minha experiência sobre isso, minha experiência pessoal, né? Eu já vivi um relacionamento bem tóxico. Eu quero conversar com vocês sobre isso e trazer um outro lado, assim, para que as pessoas pensem também em formas de apoiar sem ser brigando e tal, porque isso também não ajuda muito quem tá nessa situação. Bom, meu primeiro relacionamento foi um relacionamento bem difícil. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, e ele tinha 19, então já era uma diferença aí de idade que às vezes parece bobeira, mas não é, né? Porque a cabeça já é diferente, as experiências são diferentes. Quando você vai ficando mais velho, isso vai meio que equilibrando, mas nessa fase ainda que você ainda é adolescente, 2, 3 anos já fazem muita diferença, né? Então eu tava lá nos meus 15 anos, nunca tinha me apaixonado de fato por alguém. E aí eu me vi nessa situação de estar muito apaixonada por uma pessoa, né? Uma pessoa mais velha, então tinha aquela coisa de você sentir que o cara era mais experiente, que ia cuidar de você melhor e que, enfim. E aí me apaixonei por esse cara e já foi um início de relacionamento conturbado, porque ele tinha namorada e no início eu não sabia, depois eu fiquei sabendo e eu já estava muito envolvida e aí eu até cheguei a ter uma conversa, né, falando, olha, não acho legal isso que você está fazendo e tal, mas eu tô solteira, então eu acho que quem tem que tomar a decisão de não ficar mais comigo é você e tal. Hoje eu vejo que essa minha atitude, essa minha fala já era errada, já era equivocada. Hoje eu não faria isso, hoje eu não me relacionaria com alguém que eu sei que está num relacionamento, independente de eu estar solteira ou não. Mas naquele momento eu era muito nova, imatura e estava vislumbrada mesmo com aquele relacionamento, com aquela pessoa, achando aquele cara muito incrível, engraçado, inteligente, enfim. E aí a gente continuou se relacionando, ele não ligou para essa conversa, né? E aí depois de muito tempo que a gente já estava junto, ele acabou terminando com essa namorada, ela terminou com ele, na verdade. E já foi um aspecto confuso assim na minha cabeça, porque quando eles terminaram, eu não fiquei feliz. Quando eles terminaram, na verdade, eu fiquei preocupada, de, meu Deus, ele já tinha outras relações quando ele estava com ela. Imagina agora que ele tá solteiro, né? Agora ferrou tudo. E aí eu fiquei muito mais insegura, né, nessa relação. Ele acabou me pedindo em namoro, mas é óbvio que como já começou errado, eu tinha muita insegurança nessa relação e eu ficava sempre achando que ele ia estar me traindo, como de fato aconteceu, mas eu ficava sempre com essa sensação de que eu estava sendo traída, de que ele estava me enganando. Eu vivia nessa insegurança constante e ele alimentava muito isso, porque ele mentia muito. Então ele falava para mim: hoje eu vou para casa da minha mãe. E aí ele não ia, ele ia pro bar, entendeu? Então ele mentia demais e aí ele ia alimentando isso dentro de mim. Eu começava a ligar para casa da mãe dele para saber se ele estava em casa. Então assim, da minha parte eu também estava sendo tóxica, né? Tava super controladora e estando naquela relação alimentando aquela coisa horrível daquela relação, né? Eu tinha muito medo quando ele não estava comigo, né? Quando ele não estava comigo, eu pensava todas as coisas que você possa imaginar. Ou eu pensava que ele estava me traindo, ou eu pensava que ele tinha sofrido um acidente, ou eu pensava, era uma coisa assim, que me corroía mesmo. Eu não conseguia ter uma vida saudável longe dessa pessoa. E perto também, obviamente, não tem, né? Porque se a pessoa não pode estar um segundo longe de você, você sabe que quando estiver perto também não vai ser uma relação saudável. E quando a gente estava juntas, quando era só eu e ele, era muito divertido, era muito bom, a gente se dava muito bem, a gente conversava, a gente ria, a gente via filme, a gente fazia várias coisas legais juntos. Mas quando eu tava com os nossos amigos, com as pessoas que conheciam a gente juntos com a gente, ele fazia brincadeiras de extremo mau gosto, ele
falava que estava comigo só pra ter relação sexual e ficava me expondo de diversas formas, fazendo brincadeiras que não são nada saudáveis, né, numa relação. E eu chegava a ouvir dos nossos amigos, né, poxa, por que você não termina com ele, né, você consegue coisa melhor? E eu ficava tentando disfarçar as coisas que aconteciam, porque no fundo eu sabia que eu estava numa relação tóxica e difícil e abusiva. Naquela época ainda não se falava tanto de relação abusiva, então ficou realmente mais claro depois que começaram a falar sobre isso, mas eu sabia que eu estava numa relação que não era saudável. Não vou dizer que eu sabia que eu estava numa relação abusiva, mas eu sabia que não era saudável. E eu mentia quando essas pessoas vinham me questionar, né? Tipo, por que você tá com ele? Você consegue coisa melhor? Eu falava, não, mas ele é legal, ele me trata bem, é brincadeira. Ele não me trata assim quando tá só eu e ele. Então eu ficava tentando o tempo todo passar panos quentes para aquela situação, porque eu não me via sem a pessoa. Foi uma relação de fato de muita dependência emocional. Eu nunca tinha tido aquele acolhimento que essa pessoa me deu. Eu nunca tinha tido uma pessoa que eu podia conversar de tudo, que, enfim, eu recebia muito afeto. Eu sempre fui uma pessoa difícil de receber afeto, de me permitir receber afeto. Então, me colocou numa situação bem fragilizada e bem delicada, né? Tiveram várias situações que eu posso, sei lá, se eu fosse contar tudo o que aconteceu nessa relação, a gente ia ficar aqui horas. Mas vou dar um exemplo, assim, para vocês terem uma noção de como esse relacionamento era complexo. Teve uma vez que a gente estava numa chopada de faculdade juntos, e aí ele já estava bem alterado de bebida, e aí eu falei, vamos embora e tal. Fui lá, dei a mão para ele, a gente saiu andando, ele estava atrás de mim, eu de mão dada assim com ele, e ele começou a chegar numa menina enquanto a gente estava indo embora, e eu de mão dada com ele, isso a gente já namorava. E aí eu falei, cara, é sério isso? Tá chegando uma pessoa na minha frente? Aí ele falou na minha cara assim, ih, esqueci que você tava aí. Então, era esse tipo de relação que eu tava. E eu sempre me considerei uma pessoa super inteligente e super entendida de relações, mesmo sem ter tido nunca um namoro. Você sabe como é que é adolescente, né? Acha que sabe de tudo. E eu sempre falava para as minhas amigas que eu nunca estaria numa relação onde o cara me tratasse mal, onde o cara não fosse um príncipe comigo, onde o cara não me tratasse muito bem, e eu tava naquela relação. E eu tinha vergonha de estar naquela relação, porque eu sabia que aquilo ali não era o que eu merecia. Mas eu não conseguia sair dela. Então eu também, era isso, por eu ser orgulhosa e me sentir uma pessoa forte, saber que eu passava essa imagem de forte, eu mentia, eu mentia, eu mentia, e eu fui me isolando, porque eu não tinha coragem de contar para as pessoas que eu estava naquela situação. E todas as vezes que alguém percebia alguma coisa e falava comigo, aí eu tentava esconder. E outra coisa que ele fazia também é que quando a gente estava com um grupo de pessoas que ainda não o conheciam, aí ele era extremamente romântico, extremamente carinhoso, e as pessoas ficavam me vendo já sem saco, né? Porque isso já estava numa relação desgastada há muito tempo. E as pessoas julgavam muito e falavam, nossa, você não trata ele bem, porque eu não dava mais tanta atenção para essas demonstrações de afeto super românticas e extravagantes, assim, tipo, ele parava o bar para cantar para mim, quando tinha música ao vivo no bar, ele pedia pro cantor para cantar música para mim, e eu já sabia que era fachada, sabe? Então, eu já não dava mais tanta atenção para isso. Eu ficava olhando e ficava, meu Deus, cara, pra que ele faz isso? E as pessoas ficavam, nossa, que incrível, ele é super romântico, ele é maravilhoso, não sei o quê. E eu não ia até o palco olhar, eu não ia até o palco ficar, ai meu Deus, ele é um homem incrível, um homem que eu sempre sonhei. Então as pessoas julgavam ainda mais, né? E ficavam nessa coisa de, nossa, ele que merecia uma pessoa melhor, né? Porque você não trata ele bem. Enfim, e aí esse relacionamento durou por alguns anos. E quando eu já tava no final, eu tava piorando, né? Tava escalando essas situações difíceis e ruins. E aí eu vi que eu precisava terminar, mas eu não me via feliz fora dessa relação. Eu achava que era melhor estar com ele mal do que estar sozinha, sabe? É uma coisa muito ruim de se pensar, mas eu achava de fato isso, que sem ele eu não conseguiria viver, sabe? Que eu não ia conseguir ser feliz, e eu não estava feliz, mas eu achava que ia ser pior sem ele. Em determinado momento eu tomei a atitude de terminar. Ele já estava fazendo de tudo pra gente terminar, mas ele não
falava de fato, que é uma atitude também super covarde aí de muitos homens, né? Mas aí eu terminei, só que passou uns 2 dias, não, gente, eu não vou lembrar, porque fazem muitos anos, mas passou um tempinho, eu voltei, fui atrás dele, pedi pra voltar e tal, e ele ficou comigo. E aí depois que ele ficou comigo, ele falou, vai pra casa, vai embora. E eu fiquei muito magoada, sabe? Eu falei, poxa, mas a gente ficou junto tantos anos, você vai me tratar assim? E ele foi super frio e falou, tipo, ah, você achou mesmo que eu ia recusar ficar com você? Se você veio até aqui ficar comigo, é óbvio que eu ia ficar, né? E aí foi naquele dia que eu me toquei, assim, que não dava mais, sabe? Que eu tinha que realmente me colocar em primeiro lugar. E eu não vou dizer pra vocês que virou uma chave, que foi super fácil, doeu demais. Eu não sabia mais o que fazer sem essa pessoa, eu não sabia mais como viver sem essa pessoa. Mas eu decidi ocupar minha cabeça e fazer coisas que eu antes dele eu fazia e gostava. Então, eu voltei pro teatro, eu comecei a sair mais, mesmo quando eu não estava com vontade de sair, estava me sentindo deprimida, eu falava, não, eu vou sair sim. Eu saía e eu acabava me divertindo. Então, eu tive que me forçar a sair para voltar a viver. No início também eu emagreci muito, foi de fato um início conturbado. Eu queria muito me relacionar com outras pessoas, porque eu queria, sei lá, tirar aquilo de dentro de mim de que eu só tinha me relacionado com essa primeira. Então foi de fato um início de término muito difícil também, não foi fácil, ainda mais que era a primeira vez que eu estava me relacionando com alguém, que eu tinha me relacionado com alguém por tantos anos. Mas por que eu tô trazendo toda essa história para vocês? Eu tô trazendo essa história para vocês porque muitas vezes a gente toca nesse assunto de o que são as pautas de relacionamento abusivo, o que um relacionamento abusivo faz, que o homem abusivo ou a mulher abusiva, enfim, a gente sabe que tem mais casos de homens, né? Mas que o homem abusivo, ele vai ser legal com você e depois ele vai ser cruel e vai ser ruim com você e depois ele é legal de novo. Então fica nessa montanha-russa. Isso a gente já sabe. A gente já sabe que eles têm também aspectos muito encantadores, senão a gente não estaria ali naquela situação, né? Muito mais fácil se ele fosse ruim o tempo todo. Mas eu queria trazer para vocês a vivência de quem estava ali naquela situação. Porque quando a gente é só amiga de alguém que está naquela situação, a gente fica irritada, a gente fica, poxa, caraca, eu já falei 10 vezes que você tem que terminar com esse cara. Ele é estúpido, ele é isso, ele é aquilo. Eu sei que a amiga tá na razão de ficar assim, tão triste, incomodada, porque dói ver uma amiga que a gente, uma pessoa que a gente gosta nessa situação. Mas não é por aí que a gente tem que agir quando a gente sabe que uma pessoa próxima tá num relacionamento assim. A gente precisa de fato acolher, pode dar as suas opiniões, mas seja muito acolhedora com essa pessoa, seja muito acolhedor com essa pessoa. Entenda que para ela não é fácil, que se fosse fácil assim terminar, ela já teria terminado. E não trate mal o parceiro dessa pessoa se ela ainda não tiver tido coragem de terminar, porque isso só vai afastar essa pessoa de você e vai fazer ela ficar ainda mais isolada. Então, se você de fato gosta muito de alguém que está numa situação dessa, tenta acolher e tenta demonstrar que você respeita a escolha dela e que, independente de quantas vezes ela volte para essa relação, você vai estar ali quando ela tomar coragem e conseguir terminar, que ela não vai estar sozinha, que você vai dar o seu apoio para essa pessoa, que você vai dar o abraço que essa pessoa vai precisar. Então não fique julgando, sabe? Eu sei que é muito complexo e difícil, e se tiver também te fazendo super mal aí, infelizmente, eu entendo esse afastamento, mas se você não tiver, se você tiver como, mantenha-se próximo dessa pessoa e deixe claro que você vai acolher essa pessoa, independente de quantas vezes ela volte, termine com essa pessoa e que você vai continuar tratando essa pessoa na medida do possível, né, educadamente e, enfim, eu queria passar esse recado para vocês. Eu senti muito no meu coração que eu precisava passar essa mensagem para vocês. Não é um assunto fácil para mim colocar, porque sei lá, eu ainda tenho vergonha de assumir que eu entrei numa relação assim, por mais que fiquei tanto tempo, acho que entrar nem é o problema, mas ter ficado tanto tempo nessa relação me trazem feridas até hoje. Não teve, não teve nenhuma situação de agressividade física e tal, mas de qualquer forma, essa agressividade emocional, essa questão da humilhação é uma coisa que vai mexer com a gente. Eu acho que durante muitos anos, por mais que a gente faça terapia, é uma coisa complexa de se lidar.
Enfim, gente, eu queria muito passar essa mensagem pra vocês. E quem tá numa relação assim, eu te entendo. Se você quiser conversar, pode me chamar no privado pelo Instagram, @maludeca. Eu tô aberta pra te ouvir e tô aberta pra acolher o que você quiser me falar, sem julgamentos. Eu espero que você tenha mais pessoas próximas a você pra fazer isso também por você. E saiba que você vai viver. Se você terminar, não vai ser o fim do mundo. Não vai ser fácil também, o início vai ser difícil. Mas tenta ocupar a sua cabeça com coisas que te agreguem. E o amor não é pra doer, o amor não é pra ser dependente, o amor não é pra te fazer mal, não é pra te deixar afobado quando você não fala com a pessoa. Então, se você tá sentindo todas essas sensações e sentimentos, tenta se afastar, por mais complexo que seja, e busque rede de apoio. Busque rede de apoio. Se você não tem rede de apoio, tente fazer, tente entrar em alguma atividade nova para que você encontre um grupo que te apoia. E é isso. Acolham as pessoas aí que estão nessas situações e eu conto com vocês para a gente fazer uma corrente do bem aí para qualquer pessoa que está passando por uma situação difícil, um relacionamento sem julgamentos, combinado? Um beijo e até a próxima. Ah, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo.